Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Vamos nessa que temos muita coisa para falar, mas antes não deixe de curtir, comentar e também se inscrever no nosso canal. Isso fortalece mais ainda a corrente tricolor e ajuda o São Paulo a crescer cada vez mais. Então, sem mais delongas, vamos às notícias. Olha o que a gente vai trazer hoje, está mexendo com os bastidores do futebol brasileiro e principalmente com o coração da torcida São Paulina. O assunto do momento é uma possível reviravolta no destino de Gabigol, que estaria prestes a rescindir seu contrato com o Cruzeiro para assinar com o São Paulo. Isso mesmo que você ouviu. Embora tudo ainda esteja sendo tratado como rumor, o burburinho nos bastidores está tão forte que já virou tema dominante nas rodas de conversa entre torcedores, comentaristas e até dirigentes. A pergunta que não quer calar é: será que dessa vez vai mesmo acontecer? Gabigol chegou ao Cruzeiro cercado de expectativas, com status de estrela e a esperança de liderar um novo ciclo no time mineiro. No entanto, a realidade foi marcada por altos e baixos. Apesar de alguns momentos de brilho, sua passagem pelo clube não atingiu o impacto esperado. Agora, o que se comenta é que há uma negociação em andamento para sua saída imediata e o São Paulo aparece como o destino mais provável. A possibilidade de ver Gabigol atuando no Morumbi está mexendo com os torcedores do São Paulo. A simples menção do nome do atacante já acende o debate: o que isso significaria para o time? Como ele se encaixaria no esquema tático atual? Seria a peça que falta para recolocar o São Paulo entre os protagonistas da temporada? Ainda não há nenhum posicionamento oficial, mas a especulação vem ganhando corpo a cada dia. O São Paulo, que há tempos busca um nome de peso para o ataque, vê em Gabigol um reforço capaz de trazer não apenas gols, mas também uma nova identidade ofensiva para o time. Por outro lado, o Cruzeiro vive um momento financeiro delicado e pode estar enxergando na saída do jogador uma oportunidade de aliviar a folha salarial e abrir espaço para reformulações no elenco. Fontes de bastidores indicam que as conversas entre os envolvidos já estão bem adiantadas. E embora a negociação ainda não tenha sido oficializada, tudo aponta para um ritmo acelerado. A torcida do São Paulo, por sua vez, está em um misto de ansiedade e otimismo. Afinal, a contratação de Gabigol seria uma das mais impactantes dos últimos anos para o clube. O burburinho é tão grande que comentaristas esportivos já começaram a levantar hipóteses sobre como ele poderia ser utilizado no time comandado por Crespo. Especialistas avaliam que sua chegada traria mudanças significativas na estrutura do time e poderia até influenciar a forma como o São Paulo joga. O atacante é conhecido por seu poder de finalização, sua movimentação em campo e, claro, sua personalidade marcante. E é justamente essa personalidade que também gera questionamentos. Gabigol é um jogador que não passa despercebido. Ele tem presença dentro e fora de campo, é midiático, costuma chamar, a responsabilidade, e por vezes também se envolve em polêmicas. Isso levanta o debate: será que o elenco do São Paulo está preparado para recebê-lo? Será que o ambiente atual favorece a chegada de uma figura como ele? A questão técnica também entra no debate. Muitos se perguntam se Gabigol ainda tem o mesmo desempenho que o consagrou no Flamengo, por exemplo. Seria ele capaz de reencontrar o bom futebol no Morumbi? E como seria sua adaptação ao estilo de jogo do São Paulo, que nos últimos tempos vem apostando na intensidade e na compactação defensiva? É claro que toda essa movimentação traz à tona outras preocupações, como a questão financeira. Gabigol não é um jogador barato. Seu salário é elevado e, para que a contratação aconteça, a diretoria do São Paulo teria que realizar ajustes no orçamento, talvez até fazer movimentações no elenco para acomodar a nova peça. A dúvida que ronda os bastidores é: vale ao investimento? A possível contratação também acende um debate sobre o impacto no vestiário. Um nome como o de Gabigol pode tanto elevar o nível de competitividade interna, quanto gerar disputas por posição que, se mal geridas, podem prejudicar o ambiente do grupo. Como será a recepção dos jogadores? E como o treinador lidaria com a pressão de escalar ou não um reforço desse calibre?
Além disso, não se pode esquecer do histórico de Gabigol com o futebol paulista. O atacante teve passagens marcantes pelas categorias de base em São Paulo e isso pode facilitar sua adaptação. O reencontro com a capital paulista pode reacender antigas conexões e trazer um ânimo novo ao jogador. Há quem diga que um retorno às origens pode ser justamente o que ele precisa para reencontrar seu melhor futebol. Antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Fortalece aí a corrente tricolor e bora pra cima! Além disso, a chegada de Gabigol ao São Paulo poderia provocar reações em outros jogadores do elenco, tanto na disputa direta por uma vaga entre os titulares, quanto na motivação coletiva para elevar o nível de desempenho. Um nome desse porte naturalmente gera impacto interno. Jogadores que atualmente ocupam posições no setor ofensivo passariam a ter concorrência pesada, o que poderia acirrar a disputa por espaço, aumentar a competitividade nos treinos e até trazer um novo dinamismo ao vestiário. Por isso, o possível reforço não seria apenas mais um nome na folha. Se olharmos para o histórico recente do São Paulo, o clube tem se movimentado com cuidado no mercado, buscando reforços pontuais, mas sempre pensando em retomar seu protagonismo no futebol brasileiro e também nas competições continentais. A chegada de Gabigol com seu faro de gol, sua bagagem e sua experiência em jogos decisivos poderia representar justamente a peça que faltava para dar mais força ao setor ofensivo. No entanto, como todo movimento de grande porte à contratação, levantaria a velha e importante questão do custo-benefício. Gabigol é um jogador caro. Seu salário está entre os mais altos do futebol nacional e o São Paulo, que tem feito esforços para manter as finanças equilibradas, precisaria analisar com bastante cautela os impactos dessa chegada a médio e longo prazo. A diretoria sabe que não pode comprometer a saúde financeira do clube e, por isso, cada passo dessa possível negociação estaria sendo estudado com o máximo de atenção. Outro ponto que tem sido levantado por torcedores e especialistas diz respeito ao encaixe tático do jogador no atual elenco. O São Paulo conta com nomes relevantes no ataque e no meio-campo. Seria Gabigol titular absoluto desde o início? Ou teria que disputar posição com atletas que já vêm entregando bons resultados? Essa disputa interna poderia sim elevar o nível do time como um todo, mas se não for bem conduzida, também pode gerar desconforto, ruídos e até desestabilização do grupo. E mais há também a questão da adaptação ao estilo de jogo que o técnico atual vem implementando. O São Paulo tem priorizado um modelo baseado em intensidade, disciplina tática e transições rápidas. Será que Gabigol se encaixaria nessa proposta? Ele precisaria se adaptar rapidamente às novas exigências físicas e comportamentais. E isso nem sempre é um processo simples. Esses detalhes estão sendo cuidadosamente analisados por todos os lados. Comissão técnica, diretoria, setor, de análise de desempenho e até mesmo os próprios jogadores. Afinal, a chegada de um atleta do porte de Gabigol nunca é apenas uma movimentação de campo, ela afeta toda a estrutura do clube. No meio de tudo isso, é sempre importante lembrar que o futebol é um ambiente altamente imprevisível. Negociações desse tamanho podem avançar com velocidade, mas também podem desmoronar de uma hora para outra por diversos motivos: desacordos financeiros, mudanças de estratégia, interferência de terceiros ou até mesmo decisões pessoais do jogador. Por isso, o momento é de atenção. Cada nova notícia, cada declaração, cada movimentação nos bastidores pode significar um passo a mais ou a menos nessa possível transferência. A torcida são paulina, por sua vez, vive a expectativa com os pés no chão, mas com o coração acelerado. A possibilidade de ter Gabigol no Morumbi é no mínimo intrigante. Caso a rescisão contratual com o Cruzeiro realmente se concretize e o atacante feche com o São Paulo, estaríamos diante de um dos capítulos mais impactantes da temporada. Uma movimentação com repercussão direta, não apenas nos dois clubes envolvidos, mas em toda a dinâmica do futebol nacional, inclusive nas disputas por títulos e por vagas em competições internacionais. E enquanto tudo ainda não passa de especulação, a expectativa cresce. É o tipo de rumor que toma conta das redes sociais, esquenta os debates na imprensa esportiva e movimenta os bastidores das diretorias.
Afinal, Gabigol não é um nome qualquer. Ele representa impacto, debate, holofote e, sobretudo, gol. E gol é o que o São Paulo sempre precisa quando quer ir mais longe. Esse tipo de negociação também carrega implicações fora das quatro linhas. Do ponto de vista do marketing e da visibilidade, o São Paulo ganharia muito com a presença de um jogador midiático como o Gabigol. A venda de camisas, o engajamento nas redes sociais, o aumento na audiência das partidas e até mesmo o interesse de novos patrocinadores são efeitos colaterais positivos que a diretoria certamente considera ao avaliar a viabilidade da contratação. Nesse cenário, a possível chegada do atacante se transformaria em uma ação estratégica, indo além do plano esportivo e alcançando o campo institucional e financeiro. Seria um movimento que ajudaria o clube a fortalecer sua marca, atrair novos públicos e consolidar sua imagem como uma potência também fora de campo. Por outro lado, para o Cruzeiro, a saída do jogador pode representar uma decisão racional em meio a um contexto de dificuldades econômicas. Há quem veja a liberação de Gabigol como uma oportunidade de reorganizar o elenco, abrir espaço para outros jogadores e apostar em nomes mais jovens com menor custo e potencial de valorização. Mas é claro que liberar um atleta com esse nome para um rival paulista sempre gera debate e divisão de opiniões. A diretoria celeste precisará lidar com a pressão interna e externa caso a transferência seja confirmada. Afinal, mesmo com todas as variáveis financeiras e estratégicas, a torcida reage com o coração e perder um jogador como o Gabigol para um clube como o São Paulo pode ser visto por muitos como um erro, enquanto outros vão enxergar como um passo necessário para a reconstrução. De toda forma, esse possível capítulo envolvendo... Então é isso, torcedor! Lembre-se de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Ficamos por aqui, até o próximo vídeo.